Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por estar conosco aqui no canal. Quero lhe pedir apoio aqui nesta página. Quero lhe pedir que você, gostando, deixe aqui seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém para fortalecer aqui a página. Que Deus lhe abençoe grandemente. Quero trazer uma palavra nessa oportunidade sobre a piedade. O que é a piedade? A palavra piedade, ela aparece no Antigo Testamento no sentido de misericórdia e compaixão de Deus. A palavra impiedade ou ímpio aparece 250 vezes, cerca de 250 vezes no Antigo Testamento. E todas as vezes que aparece, ou a maioria pelo menos das vezes que aparece a palavra impiedade ou ímpio, ela aparece em contraste ou em oposição à palavra justo e santo, dando a ideia de que o ímpio, ou que pratica a impiedade, são aqueles que não creem em Deus, aqueles que não têm temor de Deus, nenhuma reverência a Deus ou a seus mandamentos, ao contrário daquele que é justo ou santo, que aparece ali aquela oposição. No Novo Testamento, apenas 3 escritores sacros, canônicos, se referem à piedade usando esta nomenclatura. Um destes é Paulo, a Tito e a Timóteo também. Outro é Pedro, na primeira e na segunda carta. Outro é o escritor aos Hebreus. No Novo Testamento, esta expressão ela ganha um novo sentido, e nós queremos falar aqui sobre um pouco sobre a piedade. A palavra piedade é o antônimo da palavra impiedade ou ímpio. Ou seja, para melhor definirmos aqui a piedade. A palavra grega eusebeia, ela tem 2 sentidos distintos, né? É a piedade para com Deus e a piedade para com o semelhante ou para com os irmãos. A piedade para com Deus está relacionado à sua devoção, à sua vida prática devocional, a dar a Deus o que lhe é devido e lhe adorar da maneira correta. A piedade para com os irmãos é dar aos irmãos o que lhe é devido, o trato devido, o amor devido, né? O cuidado devido. Então, a palavra grega ela dá esses 2 sentidos, a piedade para com Deus e a piedade para com os irmãos. Como adorar a Deus corretamente e como servi-lo corretamente, ao passo que o outro sentido é dar aos irmãos o que lhes é devido, segundo a fraternidade. Então, sendo que impiedade é o antônimo de impiedade, então nós temos aqui o ímpio e o piedoso. O ímpio é o que pratica a impiedade. O piedoso é o que pratica a piedade. Para melhor nós entender, eu tenho uma definição bem simples. Eu escrevi uma apostila, né, um material bem simples, bem sucinto sobre este assunto. E eu tenho aqui uma definição bem simples mesmo, que é assim: piedade é toda prática que nos leva para mais perto de Deus, ao passo que impiedade é tudo que nos distancia de Deus. Por isso devemos praticar a piedade e não a impiedade. Então, a piedade, o que seria a piedade? É a devoção, é a nossa vida devocional prática para com Deus. Embora
os evangelistas, ou mesmo Jesus, não usar esta expressão, a propriamente palavra piedade, nesse contexto, ou mesmo Lucas em Atos, ou Paulo em outras oportunidades, mas isso não quer dizer que os demais textos não tenham o ensino da piedade. Por quê? Embora não tendo a nomenclatura, a expressão, a propriamente palavra, mas tem a prática, né? Tem a prática, tem o significado da palavra piedade. Piedade são as práticas que nos levam para perto de Deus. No caso, seria oração, leitura, estudo, meditação na palavra de Deus, o jejum, seria o amor fraterno, seria tudo aquilo que nós podemos fazer que nos leva, que nos aproxima de Deus. Então, de uma forma bem simples aqui, nós já entendemos o que é a piedade. A piedade é a nossa vida de devoção a Deus. Então, logo, nós devemos ser homens piedosos, você, mulher, ser uma mulher piedosa. Ou seja, alguém que vive no exercício das práticas devocionais constantes. Louvado seja Deus. Quero rapidamente aqui pontuar algumas coisas sobre a piedade. Primeiro, Paulo fala na primeira carta, no capítulo de número 4, sobre o exercício da piedade. Aí Paulo fala algo muito interessante, quando ele diz assim, ele está no contexto falando para Timóteo ensinar, rejeitar as fábulas, para ele ensinar, e ele fazendo isso, ensinando a boa doutrina, ele seria bom ministro de Cristo. No versículo 7 do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, ele diz assim: rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha só, às vezes que Paulo cita a piedade, Paulo sempre coloca em contraste a práticas de ensino errado. Por exemplo, ele está falando para Timóteo ensinar a verdadeira doutrina, a boa doutrina de Cristo, para rejeitar as fábulas profanas de velhas, caducas. Uma expressão usa velhas caducas. E ele está falando, mas exercita-te a ti mesmo em piedade ou na piedade. Então, Paulo apresenta a piedade como um exercício, uma prática. Então, isso é a piedade. A piedade é um exercício que deve ser praticado por todo cristão. Louvado seja Deus. O versículo 8 diz assim: por quê? Um porquê explicativo. Porque o exercício corporal para pouco proveita, ou para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa desta vida presente e a do que há de vir. O que é que o apóstolo está falando? O apóstolo está falando que o exercício corporal, ele apresenta agora o exercício corporal em contraste ao exercício da piedade. Então, temos aqui dois exercícios: exercício corporal e exercício da piedade. O exercício da piedade, Paulo está dizendo que ele é mais proveitoso do que o exercício corporal, pois ele diz: o exercício corporal para pouco é proveitoso. Olha que Paulo não descarta o proveito, mesmo que menos que a piedade, mas ele não descarta o proveito do exercício corporal, do exercício físico. Todavia, ele exalta o exercício da piedade, dizendo que o exercício da piedade para tudo é proveitoso, pois para tudo a piedade é proveitosa. Então, alguém que se exercita na piedade, essa pessoa não está perdendo nada. Ao contrário,
tudo o que ela faz, ou a sua vida, será abençoada se ela estiver no exercício da piedade, que é um exercício espiritual. Então, Paulo está contrapondo o exercício físico ou corporal ao exercício espiritual. Nós não podemos abrir mão do exercício espiritual, o exercício da piedade, por um exercício corporal, por um exercício físico. O exercício corporal tem os seus benefícios, tem a sua contribuição na saúde física, tem, e para alguns é até uma questão de recomendação médica. Então faça, mas faça prudentemente, faça dentro da decência, faça dentro da ordem, pois muitos na caminhada, na época em que estamos vivendo, têm se perdido nessa questão do exercício físico, do exercício corporal, por uma imprudência, por não saber administrar isso. E primeiro isso aconteceu porque deixou de se exercitar espiritualmente em piedade, abandonou a oração, abandonou a leitura, a meditação e o estudo da palavra, abandonou a congregação. Então, não vejo um pecado em alguém exercitar-se corporalmente. Paulo não descarta os proveitos, Paulo diz que é proveitoso, é menos que a piedade. Agora, a piedade, ela para tudo é proveitosa. O exercício da piedade é proveitoso para tudo. Há pessoas que abandonam a piedade ou deixam a piedade para se dedicarem a outras coisas, pensando que a piedade irá atrapalhar o sucesso dele em alguma área da sua vida. Todavia, o ensinamento bíblico é que quem vive nesta prática espiritual, na prática, no exercício da piedade, esta pessoa ela tem muito mais chance e possibilidade de alcançar os seus objetivos, de atingir o seu alvo, de realizar os seus sonhos, pois a piedade para tudo ela é proveitosa. Para tudo ela é proveitosa. A piedade para tudo é proveitosa, graças a Deus. Isso alegra o nosso coração em saber, em ter esta comprovação bíblica de que o exercício da piedade, o exercício espiritual, ele para tudo é proveitoso. Ele é proveitoso para a vida pessoal, ele é proveitoso para a vida física também. É comprovado cientificamente que quem ler a Bíblia e quem vive constantemente em oração é uma pessoa que vive melhor. A ciência já comprova isso também e você pode estar pesquisando. É tanto uma questão psicológica, questão emocional. Então a piedade ela é proveitosa para tudo. Ela abre portas, abre janelas, porque é um relacionamento íntimo com Deus, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, o sustentador, o soberano de todo o universo, que tem o controle de todas as coisas. Agora, vendo aqui a piedade, onde Paulo fala sobre, na primeira carta ainda, no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 16, exercendo piedade para com a família. Havia ali, no capítulo 5, do versículo 3 em diante, Paulo começa a falar sobre as viúvas. E as viúvas, elas, muitas delas, na verdade, as mais novas, Paulo diz que elas eram levadas, né, aos cuidados da igreja, porque assim a igreja cuidava das viúvas. Mas muitas das viúvas, as mais novas principalmente, elas iam para lá e depois queriam se casar novamente. E Paulo diz que elas se tornavam levianas, andava falando no que não entendia, andava falando do que não sabe, e acabavam se corrompendo e corrompendo outras pessoas por uma mente fraca. Então Paulo diz para receber somente as verdadeiras viúvas, cuidar delas, aquelas que tivessem filhos, tivessem parente, que ficassem com seus parentes para não ser pesado à igreja. E somente aquelas que eram verdadeiramente viúvas fossem recebidas, aquelas que tivessem tido só um marido e tal. Então esse é o contexto.
Então, no versículo 4, Paulo diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos e netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Olha só, exercer piedade para com a sua própria família. É aquela questão da piedade que falei aqui brevemente na definição, introdução. A piedade ela tem duas direções distintas: a piedade para com Deus e a piedade para com os irmãos ou para com a família. Tanto a questão da família em si, a família geneticamente falando, pai, mãe, filhos, irmãos, parentes, como a família na fé. Nós estamos vivendo uma época de muita correria, onde o tempo parece que está passando mais rápido, mas não, está tudo normal quanto à velocidade do tempo. A questão é que nós temos muito mais ocupações do que há um tempo atrás. E estas ocupações, emprego, administração da empresa, alguns estudo, faculdade, e igreja, e a família. Então, acaba que o tempo para a família ficando resumido e alguns acabam desprezando a família, abdicando da família por outras áreas ou por outras coisas. Então, esta palavra do apóstolo Paulo, ela nos ensina, ela nos adverte a exercer piedade para com a família. Aprendam a exercer piedade para com a família. Hoje já não há mais cultos domésticos, como havia, né, com intensidade, com frequência. Hoje já não há mais leitura da Bíblia com a família, hinos, ou mesmo a oração ali, antes das atividades ou depois das atividades, quanto ao horário, é uma questão de cada um, de cada família. Então nós precisamos voltar a exercer a piedade na família. Nós precisamos a cuidar da nossa família em todas as áreas e principalmente na área espiritual, exercendo a piedade com a família. Então precisamos aprender a exercer a piedade com a família, orar com a família, ler a Bíblia com a família, amar a família, cuidar da família, tudo o que se refere à piedade para com a família. Algo interessante sobre a questão de lar, porque tem muitas famílias, tem muitas casas que não são lar, né? A palavra lar, ela vem da palavra lareira, né? Porque a lareira era onde acendiam o fogo ou acendem o fogo, e as famílias ali no tempo mais antigo se reuniam, né? As pessoas se reuniam ao redor daquela fogueira ali, a lareira, para se aquecerem do frio, ou seja, a palavra lar vem de lareira, que é lugar onde o povo se reúne para se aquecer, para estarem ali comungando, para estarem ali reunidos e unidos. Então, tem muitas casas aí, famílias que não são lar, ou seja, não há aquela reunião, não há ali aquela união. Cada um sai em um horário, almoça em um horário diferente. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Então, nós precisamos voltar a reunir a família e que esta família, esta casa seja realmente um lar no exercício, na prática da piedade. Paulo ainda fala na primeira carta, no capítulo 6, ele fala do versículo 3 ao versículo 11, sobre, eu pontuo aqui como a piedade não é fonte de lucro pessoal, mas de contentamento em Cristo. A piedade não é fonte de lucro pessoal, mas de contentamento em Cristo. Paulo está falando dos camaradas que estavam se utilizando da piedade. Você pode estar conferindo em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo... Pode ler a partir do 1º, né? Eu coloquei aqui a partir do 3 ao 11. Paulo está falando sobre os camaradas que estavam usando a piedade como uma fonte de lucro pessoal. E Paulo disse: a piedade não é fonte de lucro pessoal. A piedade é fonte de lucro com contentamento. O que é isso? O lucro da piedade é em contentamento com Cristo. Aí ele vai e diz:
porque nada é sabido, já é conhecido, é manifesto que nada trouxemos para este mundo, e é também manifesto que nada vamos levar, contanto que tenhamos o que comer e que tenhamos com que nos cobrir ou nos vestir, estejamos contentos em Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Jesus. Então, muitos homens estão se utilizando da piedade de quê? Da pregação, da ministração, outros estão se utilizando de dons, outros estão se utilizando de tantas outras coisas no que se refere à piedade, para quê? Para lucrar, para atrair para si tesouros. E isso é rejeitado pela Santa Escritura, pela Bíblia, pela Palavra de Deus, e logo é rejeitado por Deus. A piedade não é para ser uma fonte de lucro pessoal. Não. A piedade, ela nos traz contentamento em Cristo. A ponto de Paulo dizer, nós não trouxemos nada e também não vamos levar nada. Se nós temos o que comer e temos com o que nos vestir, estejamos com isso contente. Mas muitos homens, infelizmente, estão vivendo esta prática condenável, prática condenada pela Bíblia, de uma busca incessante e desenfreada por lucro pessoal, usando as práticas ou a prática ou mesmo a piedade. É tão tal que Paulo, quando ele está falando sobre esse assunto, ele fala que nesta busca desenfreada por dinheiro, muitos se perdem. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom, o dinheiro é necessário, precisamos de dinheiro. Agora, a busca desenfreada e louca por esse dinheiro, usando até a piedade para isso, isso é condenável. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós não podemos usar a piedade. Infelizmente a gente vê muitos homens que dizem que são usados, né, e operam milagres aí, fazem curas. Eu vi um camarada fazer alguma coisa e depois se promover, dizendo que tinha um dom, que tinha aquilo outro, e que Deus usava ele, que ele tinha aquilo outro e tal. E foi se promovendo. Aí ele disse, agora vocês me deem dinheiro. Agora vocês investem em mim, porque quem investe em mim é abençoado. Então nós não podemos usar, e ainda usando, se aproveitando da fé dos irmãos, para promoção pessoal. Está repreendido no nome de Jesus. Então, a piedade, ela é lucro com contentamento, ou seja, é o que Deus me der, é confiança em Deus, temos o que comer, temos com o que nos vestir. Paulo disse, estejamos com isso contente. Então, quem realmente exerce a piedade sã, a santa piedade, quem está em contato com Deus, quem realmente está vivendo na presença de Deus, ele é uma pessoa contente com Deus no muito ou no pouco, sem desespero, sem busca desenfreada, por lucro pessoal. Para concluir, vamos falar aqui sobre a aparência de piedade. Paulo fala na segunda carta, no capítulo 3, sobre alguns homens que tinham aparência de piedade, mas realmente não eram piedosos. Então nós não podemos ter aparência somente de piedade. Eu aprendo que todo aquele que parece, mas nem todo aquele que parece é. Então nós precisamos ver isso. Paulo diz que os camaradas, eles eram homens, como é que ele diz? Sem afeto natural, irreconciliáveis, profanos, ingratos, desobedientes a pais e a mães, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder ou a sua eficácia. Afasta-te deste, ou te distancia deste. Então, o apóstolo está aqui falando desses camaradas, que eles eram tudo isso, mas você olhava para eles, né? Eles aparentavam ser homens piedosos, mas no seu interior, no seu íntimo, eles tinham estas qualidades aqui, né?
de homens irreconciliáveis, homens que amavam mais a si mesmo do que a Deus e tal. Então, não podemos só ter aparência de piedade. Muitos de nós, às vezes, temos só aparência de piedade. É tão tal que Paulo até na primeira carta, Paulo exalta a fé de Timóteo e diz: Timóteo, a tua fé não é de aparência, a tua fé é verdadeira, que é a mesma que estava na tua mãe e na tua avó. Então a nossa fé, né, que é algo que está relacionado à piedade, não deve ser só uma fé de aparência, né, mas deve ser realmente uma fé verdadeira na pessoa bendita de Jesus Cristo. E muitos até participam de trabalhos, vão para a igreja, porém é só uma aparência, não está realmente vivendo a piedade. Mas Paulo diz que isso será manifesto, né, pelos frutos. Então, que nós não possamos viver só em aparência de piedade, mas que realmente nós venhamos viver a piedade ou no exercício, na prática constante da piedade. Aqui eu disse que aquele era o último, tinha visto aqui, para concluir agora. Paulo fala, né, aqui o texto agora é de Hebreus 12, 28, servindo a Deus em piedade. Então, o serviço a Deus, o serviço bom a Deus, qual é o serviço bom a Deus? É o serviço que vem acompanhado do exercício da piedade. O serviço bom a Deus, o texto de Hebreus diz que é servindo com piedade, Hebreus 12, 28. O texto de Atos 13 diz que ele servindo com jejuns e orações, olha só. O texto de Lucas 2, do 36 ao 38, falando da profetizana, diz que ela servia a Deus em orações e jejuns noite e dia. Então, o serviço bom a Deus, o serviço aceitável diante de Deus, que serviço é? É o serviço que vem, ou que é manifesto, ou que é feito como resultado de uma vida de piedade, de uma vida, de uma vida exercitada em piedade. Então, nós não podemos ter uma vida simplesmente de ativismo. Não. O serviço bom a Deus, o serviço agradável e aceitável diante de Deus, é aquele serviço que é como resultado da nossa vida de piedade. Então, nós não podemos simplesmente estar trabalhando, fazendo alguma coisa, pensando que isso está, de alguma maneira, agradando a Deus, sem nós exercer a piedade, a oração, a meditação na palavra, o congregar. Não, nós precisamos trabalhar de que este trabalho seja um resultado da piedade, ou seja, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, de amor fraterno, de comunhão fraternal. Então, tudo isso de fé, é isso que nos levará a fazer um serviço a Deus. E quando isso nos levar a fazer um serviço a Deus, esse serviço será agradável e aceito diante de Deus, porque é um serviço como resultado da piedade. Então, Deus, antes que venhamos trabalhar em si, então exercer a piedade. E todo aquele que exerce piedade, ele tem como aí algo mais visível e palpável o serviço a Deus, servindo a Deus com piedade. Que Deus te abençoe, espero ter contribuído alguma coisa aí na sua vida, que todos nós venhamos estar constantemente no exercício da piedade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado por ter ouvido até aqui.